Sabe, existe um silêncio que não é ausência, é presença. Uma presença que observa, que testa, que molda, que prepara. Talvez você esteja nesse silêncio agora. O silêncio que dói, que confunde, que te faz se perguntar: por que Deus se cala? Exatamente quando eu mais preciso ouvir sua voz. Mas, e se eu te dissesse que é exatamente nesse silêncio que Deus te molda? É nesse espaço invisível, onde parece não haver respostas, que Ele está forjando o seu caráter, lapidando sua alma, ajustando seu espírito. Porque Deus não entrega grandes riquezas para mãos despreparadas, nem confia grandes propósitos para corações que ainda não aprenderam a confiar no invisível. O silêncio de Deus não é castigo, é preparação, é treinamento, é cura. E se você permanecer firme, se você atravessar esse deserto, sem perder sua fé, sem negociar seus princípios, você vai descobrir que do outro lado do silêncio existe uma abundância que você nem consegue imaginar. Neste vídeo, eu vou te conduzir por uma jornada que vai te fazer entender por que Deus permite o silêncio, por que Ele testa e como esse teste é, na verdade, a chave oculta que abre as portas da verdadeira prosperidade. Se você está pronto, então respire fundo, feche os olhos por um instante e permita que sua alma escute o que seus olhos não podem ver. Vamos começar. Prepare-se. O silêncio de Deus dói. É desconcertante. É como gritar em um vale e não ouvir o eco, como olhar para o céu e receber apenas o som do vento. Mas eu te digo, com toda a certeza da minha alma, quando Deus se cala, Ele não está longe. Ele está mais perto do que nunca. Só que Ele está te observando. Observando se você é guiado pela fé ou pelos resultados. Deus não responde quando a sua alma ainda busca respostas no externo, porque Ele quer que você aprenda que a resposta nunca esteve fora, sempre esteve dentro. O silêncio é a linguagem de Deus para os fortes de espírito. É a forma que Ele usa para perguntar: você realmente confia em mim? Ou só me segue quando tudo faz sentido? E nesse exato momento da sua vida, se você sente que está no escuro, se as portas parecem fechadas, se o mundo parece não te ouvir, é Deus te olhando, em silêncio, testando não sua força física, mas sua força espiritual. E a pergunta que ecoa no invisível é simples, porém brutal. Você é capaz de permanecer em pé, mesmo quando não entende nada? Porque, escute, Deus não entrega grandes riquezas para quem só tem fé no conforto. Ele só entrega para quem aprendeu a confiar no invisível. Se o silêncio está aí, é porque o céu inteiro está observando. Se você está pronto para o próximo nível, prepare-se para algo ainda mais profundo. Existe um princípio que a própria natureza nos ensina. Todo agricultor sabe que depois de lançar a semente, o campo entra em silêncio. Nada se vê, nada se ouve. Mas no subsolo existe um movimento invisível, raízes se formando, a vida começando, mas aos olhos parece só vazio. O agricultor não duvida da semente. Ele sabe que o silêncio é apenas o intervalo entre o plantio e a colheita. Assim é sua vida espiritual. Assim é o teste que Deus coloca sobre você. Quando você planta sua fé, sua disciplina, seus princípios, você entra no que muitos chamam de tempo de espera, mas na verdade é o tempo de crescimento invisível. E aqui, o inimigo sussurra: tá vendo? Nada acontece. Deus não te ouve. Desiste. Mas o agricultor da fé sabe: o silêncio é sagrado. Ele não significa esquecimento, significa gestação, preparação, maturação. O silêncio é o som da promessa germinando. E quando você entende isso, você para de questionar por que Deus não responde e começa a afirmar com autoridade espiritual: se Ele está em silêncio, é porque algo grandioso está nascendo no invisível.
Agora me responda: você é capaz de esperar, com fé, mesmo quando não vê nada acontecendo? Porque o silêncio sempre precede a colheita. Agora prepare sua mente e sua alma, porque o que vem é verdade pura. Sabe, não é na abundância que Deus testa você. Não é quando tudo flui, quando as portas estão abertas, quando o dinheiro entra, que Ele mede sua fé. É na escassez, na falta, no invisível, porque é muito fácil acreditar quando tudo dá certo. É muito fácil falar de fé quando as contas estão pagas. É muito fácil louvar quando tudo vai bem. Mas Deus observa quem você é no meio do nada. Quem você é quando não tem aplausos, quando não tem garantias, quando não tem ninguém dizendo vai dar certo. Ele observa sua disciplina, sua constância, sua entrega. Deus não está olhando para suas mãos vazias. Ele está olhando para seu coração cheio ou vazio, porque quem desiste na escassez nunca está preparado para a abundância. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A forma como você honra a vida, na falta, determina se você está apto para administrar a fartura. Lembra de Jó? Perdeu tudo: saúde, filhos, riqueza, respeito. Mas sua postura nunca foi de revolta. Foi de reverência, de entrega, de confiança no invisível. Deus observa se você consegue agradecer, mesmo quando não entende. Se você mantém sua ética quando ninguém está vendo. Se você segue honesto, mesmo quando a vida parece injusta. Porque quem não honra Deus na escassez jamais será confiável na abundância. O que Deus te pergunta hoje é: você me honra só quando eu te dou? Ou você me honra porque confia, mesmo quando eu me calo? Essa resposta você não dá com palavras. Você dá com postura, com disciplina, com integridade. Lembre-se disso. O céu está observando. Respire fundo, porque agora entramos em um território onde poucos têm coragem de olhar. A verdadeira prova nunca acontece diante dos homens. A verdadeira prova acontece no silêncio, no invisível, naquele espaço onde ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém julga. Só Deus. O que você faz quando ninguém está olhando? O que você pensa quando não precisa fingir força, nem fé para ninguém? Porque é aí, nesse exato lugar, que o céu decide se você está pronto, pronto para ser confiado, pronto para carregar riqueza, pronto para administrar influência, pronto para liderar pessoas. Deus não testa você na vitrine, Ele testa e no bastidor, no invisível, na luta interna que ninguém vê. Quer saber uma verdade brutal? O seu próximo nível não está bloqueado pelos outros. Não está trancado pelo governo, pela crise, pela economia, por familiares ou por qualquer circunstância externa. Ele está bloqueado por quem você tem sido quando está sozinho. Quando você trapaceia, mente, engana, procrastina ou desiste, mesmo que ninguém veja, o céu vê. Mas, quando você escolhe a disciplina, quando escolhe fazer o certo, quando se levanta, mesmo sem forças, quando escolhe a fé, mesmo no escuro, você ativa uma chave espiritual que poucos conhecem. O universo responde. A sua integridade invisível. Quer prosperar? Quer abundância? Quer influência? Quer riqueza? Deus pergunta: posso confiar em você? No invisível? Porque, se você não é fiel no pouco, no secreto, no escondido, não será confiável no muito. E lembre-se, o teste não é para Deus saber quem você é. É para você descobrir quem você realmente se tornou. Tassinamos Asia, põe-se à prova. Seguimos agora para o capítulo 5. Disciplina na espera, a chave que abre portas invisíveis. Posso seguir? Você disse, continue. O ChatGPT disse, perfeito. Segure essa verdade, porque agora entramos no centro do jogo espiritual e financeiro. Capítulo 5. Disciplina na espera, a chave que abre portas invisíveis. Som de batidas fortes,
como um coração pulsando. A câmera alterna entre cenas de amanheceres, relógios girando e pessoas orando em silêncio. Existe uma diferença brutal entre quem deseja e quem está preparado. E essa diferença tem nome: disciplina. Quando Deus se cala, quando as respostas não chegam, quando o dinheiro não vem, quando tudo parece parado, o que separa os que fracassam dos que vencem é a disciplina espiritual. Em meio à espera, é muito fácil acordar motivado quando tudo está dando certo. Difícil é acordar cedo, manter seus hábitos de orar, trabalhar, cuidar da sua mente, quando nada, absolutamente nada, parece acontecer. Mas aqui mora o segredo que Deus esconde dos fracos. A espera disciplinada não é perda de tempo. É construção no invisível. É preparo para o que você pediu. Deus não te entrega o que você ora. Ele te entrega o que você suporta administrar. E a disciplina é o termômetro espiritual que mede se você está pronto para receber. Lembre-se, quem planta hoje, regando com disciplina, mesmo no silêncio, mesmo sem sinal de crescimento, será aquele que colhe, enquanto outros ainda estão questionando: por que Deus não me abençoa? Deus responde: eu abençoo os que se mantêm fiéis e no invisível, os que continuam, os que não param, os que não quebram seu próprio processo. Então eu te pergunto agora, olha para dentro e responde para si mesmo, com honestidade brutal: você tem sido disciplinado no invisível ou tem se sabotado enquanto espera? Porque portas invisíveis só se abrem para quem carrega a chave da disciplina. Agora, prepare-se, porque o que vem não é apenas uma história, é uma chave de transformação que já mudou milhões de vidas. No início do século passado, um jovem jornalista chamado Napoleon Hill recebeu um convite que mudaria não só sua vida, mas a vida de milhões de pessoas, até os dias de hoje. Ele foi desafiado por um dos homens mais ricos da época, Andrew Carnegie, a desvendar o segredo dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Só que Carnegie impôs uma condição brutal: você fará isso sem salário, sem promessas, sem garantias, sem saber se algum dia será reconhecido ou recompensado. Parece loucura, não é? Trabalhar anos, sem retorno imediato, sem nenhum sinal visível de que daria certo. Mas Napoleon Hill aceitou e mergulhou, durante mais de 20 anos, no maior estudo sobre riqueza, sucesso, disciplina e espiritualidade que a humanidade já viu. Ele enfrentou desprezo, pobreza, inúmeras portas fechadas e, principalmente, o silêncio de respostas rápidas, o silêncio de validações externas, o silêncio dos resultados que não vinham. Mas sabe o que manteve esse homem de pé? A fé persistente no invisível. Napoleon Hill acreditava, mesmo sem ver. Ele entendeu que Deus testa no silêncio para saber se você é guiado pela visão ou pela fé. E por não desistir, por permanecer disciplinado, por confiar, mesmo no vazio, ele deixou um legado imortal, o livro Pense e Enriqueça, que até hoje forma milionários, muda mentalidades, quebra correntes de escassez e transforma vidas no mundo inteiro. Sabe o que isso significa? Que quem não suporta o silêncio nunca verá a abundância. Napoleon Hill provou que a riqueza não nasce quando você vê. Ela nasce quando você acredita no invisível. Quando você age, mesmo sem garantias. Quando você persiste, mesmo sem respostas. E agora, me responde olhando para sua alma. Você tem fé suficiente para caminhar no vazio? Porque se a resposta for sim, então, prepare-se. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está em silêncio porque está preparando algo muito maior. Então respire fundo e permita que essa verdade entre na sua alma. Existe um princípio espiritual que poucos conhecem e que quase ninguém tem maturidade emocional para entender. Quando tudo, absolutamente tudo, parece estar desmoronando, quando o peso fica insuportável,
Quando você chega no limite do limite, é exatamente aí que você está mais perto do que imagina. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual funciona diferente do mundo natural. No natural, quando tudo piora, é sinal de fracasso. Mas no espiritual, quando tudo fica mais difícil, é sinal de que o rompimento está próximo. Sabe o que acontece antes de um bebê nascer? Contrações, dores, pressão, desespero. Sabe o que acontece antes de um diamante surgir? Pressão máxima. Sabe o que acontece antes da colheita? O agricultor olha e a terra parece igual por dias, semanas, até que, de repente, brota. E com você é a mesma coisa. O inimigo sabe que você está mais perto, que algo está prestes a acontecer. Por isso, ele intensifica o peso. Ele sussurra: desiste, não vale a pena, você não nasceu para isso. Você não é suficiente. Mas ele só faz isso porque ele sabe que se você não desistir agora, o que Deus tem preparado para sua vida não poderá mais ser impedido. Então, escuta essa verdade. Se tudo ficou mais difícil, mais pesado, mais doloroso, parabéns. É sinal de que o céu já está se movendo a seu favor. É sinal de que sua vitória está mais perto do que você consegue imaginar. Mas agora vem a pergunta que define destinos. Você vai resistir e atravessar? Ou vai ouvir a voz da desistência e entregar sua vitória no último minuto? Só existe uma resposta aceitável no mundo espiritual. Eu permaneço, eu continuo, eu confio, até o fim. Porque quem não desiste no limite é exatamente quem colhe o impossível. Então prepare-se, porque essa revelação tem o poder de transformar sua caminhada inteira. Existe uma mentira, sutil, silenciosa, que destrói milhares de pessoas todos os dias. Essa mentira diz: se Deus está em silêncio, é porque Ele te abandonou. Mas hoje, com toda a autoridade espiritual que há em mim, eu te digo, isso é mentira. Silêncio nunca foi sinal de abandono. Silêncio sempre foi sinal de preparação. Sabe o que acontece quando Deus quer construir algo grande na sua vida? Ele te esconde, Ele te tira dos holofotes, Ele te separa, Ele te leva para um lugar onde só existe você e Ele. Porque é no esconderijo que Ele trabalha o que ninguém vê. É no invisível que Ele fortalece seus alicerces, porque tudo o que é grande, primeiro, é construído no secreto. Olhe para a natureza. A semente fica dias, semanas, meses, enterrada. Ninguém vê, ninguém percebe, mas no invisível, a raiz está crescendo, o caule está se formando, a força está sendo construída e, de repente, o que era invisível se torna impossível de ser ignorado. Sabe o que isso significa? Que Deus não te abandonou. Ele está te preparando para algo muito maior do que você pediu. Mas Ele não pode te levar para esse novo nível, com as mesmas crenças, com as mesmas atitudes, com as mesmas limitações. Por isso, o silêncio é o forno, a espera é o processo, e a disciplina é a ferramenta que molda o ouro que existe dentro de você. Deus te esconde hoje, para te revelar, quando você estiver pronto. Então me responde agora, e responde com sua alma. Você entende que o silêncio de Deus não é ausência, é treinamento? Não é castigo, é construção? Se a sua resposta for sim, se prepara, porque ninguém fica no silêncio para sempre. Quando Deus te revela, o mundo inteiro percebe. Agora prepare-se, porque essa chave espiritual pode ser exatamente o que faltava na sua vida. Existe uma lei espiritual poderosa, inquestionável e irrefutável. O universo detesta o vazio. Deus não opera no cheio. Ele opera no espaço que você cria. Sabe por que muitas vezes sua vida não flui? Porque as portas parecem não abrir. Porque as promessas parecem distantes. Porque Deus não pode encher uma vida que já está ocupada de coisas que Ele não te pediu para carregar. Tem gente pedindo prosperidade,
mas está cheio de crenças de escassez. Tem gente pedindo novos começos, mas se recusa a soltar os velhos ciclos. Tem gente clamando por crescimento, mas permanece agarrado a relacionamentos, hábitos, padrões que Deus já pediu para soltar há muito tempo. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de ouvir. Enquanto você não esvaziar, Deus não pode preencher. Se você quer o novo, prepare espaço. Se você quer abundância, desapegue da mentalidade de escassez. Se você quer crescer, deixe morrer o que te mantém pequeno. O princípio do vácuo é claro. Tudo aquilo que você solta, com fé, é substituído por algo muito maior. No tempo certo, no plano divino. Lembra de Abraão? Deus pediu Isaque, o filho da promessa. O teste não era sobre perda, era sobre espaço. Deus queria saber: você confia em mim mais do que nas bênçãos que te dei? E quando Abraão provou que confiava, Deus devolveu Isaque, e junto entregou uma descendência que se tornaria tão numerosa quanto as estrelas no céu. O que Deus está te dizendo hoje é simples, porém poderoso. Me entrega o que você tem medo de perder, porque é nesse espaço que eu vou derramar o que você nem imagina receber. Então agora, fecha os olhos e responde com a voz da sua alma o que você precisa esvaziar, para Deus, finalmente, te preencher. Agora prepare-se, porque essa história carrega uma das maiores lições sobre fé, persistência e propósito no invisível. Imagine um homem que falhou mais de 10.000 vezes, tentando criar algo que, até então, era considerado impossível. Esse homem se chamava Thomas Edison. Durante anos, ele viveu no silêncio das respostas, no silêncio das críticas, no silêncio das portas fechadas, no silêncio de um mundo que dizia: isso nunca vai funcionar. Mas Edison acreditava, mesmo quando não havia sinal algum, mesmo quando tudo o que ele tinha eram fios, vidro, tentativas frustradas e esperança. Ele sabia que o fracasso não era o fim, era parte da construção. E em uma das entrevistas mais poderosas da história, um repórter zombando perguntou: como é se sentir fracassado mais de 10.000 vezes? Edison respondeu, com a calma de quem entende os princípios invisíveis da vida: eu não fracassei 10.000 vezes. Eu descobri 10.000 maneiras que não funcionam. E cada uma me aproximou do sucesso. Sabe o que isso significa? Que ele, assim como você hoje, foi testado no silêncio, testado na espera, testado no invisível. E se Thomas Edison tivesse desistido na tentativa 9.999, o mundo, hoje, ainda estaria na escuridão. Por trás de cada lâmpada que se acende, existe um grito silencioso de fé. Existe a prova viva de que quem não desiste no escuro é quem traz luz para o próprio futuro. E agora escuta isso. O que Deus está tentando acender na sua vida só vai se manifestar se você tiver a coragem de falhar, de tentar, de errar, de levantar e de confiar, mesmo quando tudo parece escuro, porque a luz sempre nasce para quem tem fé no invisível. Segure essa verdade, porque agora você vai entender como até os maiores do mundo foram forjados no invisível. Sabe o que todas as grandes histórias de sucesso têm em comum? Não são apenas riqueza, não são apenas inteligência, nem sequer sorte. Todas passaram pelo mesmo teste invisível: o silêncio, o escuro, a incerteza. Olhe para Jeff Bezos. Antes de ser o homem mais rico do planeta, ele largou um emprego seguro, confortável, para trabalhar em uma garagem, sem garantias, sem clientes, sem certeza, enquanto o mundo ria, enquanto familiares questionavam, enquanto a conta bancária diminuía. Bezos se manteve firme, focado, persistente, disciplinado, no invisível. Sabe o que ele dizia todos os dias? Se eu fracassar, não vou me arrepender. Mas se eu não tentar, esse arrependimento vai me perseguir para sempre. E hoje, o mundo inteiro sabe o nome dele. Olhe para Oprah Winfrey, negra, mulher, nascida na pobreza extrema,
violentada na infância, rejeitada. Por muitas vezes, ela orava e só recebia silêncio. Mas mesmo no escuro, sem respostas, sem oportunidades claras, ela se manteve fiel à sua essência, à sua missão, ao seu propósito. E Deus, que estava em silêncio, na verdade, estava moldando a maior comunicadora do planeta. O que essas histórias nos ensinam? Que o silêncio não é um não, é um treinamento. Que quando parece que ninguém te vê, é o céu te escondendo, para te preparar. Para que quando você for revelado, ninguém mais possa te ignorar. E Deus hoje te pergunta: você tem coragem de ser fiel no invisível? De trabalhar sem aplausos, de construir sem garantias, de persistir mesmo no silêncio? Porque a verdade é brutal e simples. O silêncio é a incubadora dos gigantes. Quem suporta, voa. Prepare-se, porque agora entramos no nível mais profundo da fé. Existe um nível de fé que poucos acessam. Um nível onde você não apenas acredita, você se entrega. Não é mais sobre pedir, não é mais sobre questionar, é sobre confiar. Simplesmente confiar. Mesmo sem sinais, mesmo sem garantias, mesmo sem confirmações externas, a entrega total é quando você olha para a vida e diz para Deus: se for para eu caminhar no escuro, eu caminho. Se for para eu seguir sem ver, eu sigo. Se for para eu esperar, eu espero. Mas eu não largo da sua mão. Sabe o que poucos entendem? Que Deus não testa sua capacidade de orar. Ele testa sua capacidade de confiar, quando a resposta é o silêncio, porque tem horas que Deus simplesmente te impede de entender, para que você aprenda a confiar sem entender. Parece duro? Sim, mas é libertador. Porque no dia que você entende isso, o peso da dúvida some, a ansiedade perde força, o medo diminui, e uma paz sobrenatural invade sua alma. Você percebe que Deus não trabalha no seu tempo, Ele trabalha no tempo dele, e que enquanto você está preocupado com quando, Ele está ocupado com como te preparar, como abrir as portas certas, como te proteger do que você ainda não vê. Então agora escute bem. A entrega total não é passividade, é confiança ativa. É quando você faz a sua parte, mas entrega o controle para o único que nunca erra. E Deus hoje sussurra para sua alma: me entrega, confia em mim, mesmo sem sinais. Porque quando você solta, eu assumo. E quando eu assumo, o impossível acontece. Agora segura, porque essa verdade tem o poder de quebrar correntes na sua mente e no seu espírito. Sabe por quê? Às vezes, a porta não abre. Sabe por quê? A bênção não chega? Por quê? A riqueza parece distante? Porque Deus não entrega o que você quer. Ele entrega o que você suporta gerenciar. E essa é uma das verdades mais duras, mas também mais libertadoras da vida espiritual e financeira. Quer um exemplo simples? Se você derramar 10 litros de água em um copo de 200 ml, o que acontece? Transborda, desperdiça, se perde. E o que era bênção vira caos. Assim é com sua vida. Se sua mentalidade ainda é de escassez, se sua disciplina ainda é frágil, se sua fé ainda é condicional, Deus não te entrega a abundância, porque Ele não vai permitir que o que deveria te abençoar se torne a sua destruição. Deus te ama tanto que Ele te protege, inclusive, de bênçãos que você ainda não está pronto para sustentar. Por isso, o processo, o silêncio, o tempo, tudo isso não é atraso, é construção, é ampliação da sua capacidade espiritual, emocional, mental e financeira. Deus não quer te ver apenas rico, Deus quer te ver preparado, pronto, forjado, porque a riqueza nas mãos erradas se torna perdição, mas nas mãos certas se torna legado, se torna transformação, se torna luz para o mundo. Então, me responde agora:
e responde olhando para sua alma. Você tem se preparado para ser confiável com aquilo que está pedindo? Porque Deus não te dá o que você deseja. Ele te dá o que você está capacitado para administrar. Prepare sua mente e, principalmente, seu espírito, porque essa verdade vai ecoar na sua alma. Existe um segredo que quase ninguém fala sobre riqueza, porque esse não é um segredo financeiro, é um segredo espiritual. Riqueza não é só ter. Riqueza é ser confiável. Deus não libera abundância para qualquer mão. Ele observa, ele testa, ele avalia se você é capaz de receber sem se perder, porque riqueza sem consagração se torna armadilha, se torna orgulho, se torna ganância, se torna queda. Mas riqueza nas mãos consagradas se torna bênção, se torna cura, se torna transformação coletiva. Por isso, antes de liberar a abundância, Deus testa seu coração. Deus pergunta em silêncio: o que você vai fazer? Quando tiver mais do que precisa, vai esquecer quem te trouxe até aqui? Vai usar para alimentar seu ego ou para alimentar sua missão? Olha para a história. Quantos foram destruídos pela própria prosperidade, pelo dinheiro que veio, quando ainda não estavam preparados? E ao mesmo tempo, olha quantos transformaram gerações, porque entenderam que riqueza não é só posse, é propósito. Sabe o que isso significa? Que a riqueza que você está pedindo não é sobre você, é sobre aquilo que Deus quer fazer através de você. Mas para isso, seu coração precisa estar alinhado, seus valores precisam estar alinhados, sua vida precisa estar consagrada. Então escuta isso e guarda na sua alma. Não peça a Deus riqueza sem antes pedir que Ele prepare seu coração para recebê-la, porque riqueza não muda quem você é, ela amplifica quem você já se tornou no invisível. Se você é fiel, ela amplifica a luz. Se você é corrupto, ela amplifica a sombra. Por isso, o silêncio de Deus hoje pode não ser atraso, pode ser proteção, pode ser construção, pode ser consagração. E quando você estiver pronto, o céu não segura mais, a abundância vem. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir não é apenas uma conclusão, é um chamado, é um decreto espiritual. Agora, talvez você finalmente tenha entendido que o silêncio de Deus nunca foi abandono. O silêncio foi a linguagem secreta de quem estava te moldando, te preparando, te fortalecendo. Enquanto você achava que estava sozinho, Ele estava te forjando. Enquanto você pensava que estava esquecido, Ele estava te protegendo de bênçãos que teriam te destruído se viessem antes da hora. O silêncio de Deus não foi castigo, foi preparação, foi treinamento, foi amor em sua forma mais pura. E hoje, se você teve olhos para ver, ouvidos para ouvir e alma para entender, então você já percebeu, você não é mais a mesma pessoa que apertou o play nesse vídeo. Agora você sabe que Deus não te entrega o que você pede, Ele te entrega o que você está preparado para carregar. E se Ele te escondeu até aqui, se Ele te silenciou até aqui, é porque está te posicionando para um rompimento que o mundo inteiro vai presenciar. Só que agora, a decisão não é mais dele, é sua. Você pode continuar do mesmo jeito, se lamentando, se questionando, se escondendo na dúvida, no medo, na insegurança. Ou você pode decidir agora que nunca mais vai duvidar do processo, nunca mais vai negociar sua fé, nunca mais vai abaixar sua cabeça para a voz da escassez, do medo ou do fracasso. Porque agora você entende, o silêncio de Deus é, na verdade, o som da sua ascensão. Quando Ele se cala, o céu inteiro trabalha, o universo inteiro se alinha, os anjos se movem, as portas invisíveis começam a se destrancar. Por isso, permaneça, confie, se prepare, se discipline,
Se consagre, porque o que está vindo não é só prosperidade, é um novo você, é um novo ciclo, é uma nova história. E quando Deus te revelar, ninguém vai entender como você chegou tão longe, mas você vai saber, você vai sorrir, olhar para o céu e dizer: foi no silêncio que eu fui preparado, foi no silêncio que eu fui forjado, foi no silêncio que eu ascendi. Agora, decida quem você escolhe ser.